Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você já passou por aquela situação de acordar, pegar o glicosímetro, medir a glicose em jejum e tomar aquele susto com um número alto, mesmo sem ter comido nadinha durante a noite? Pois é, saiba que isso é muito, mas muito comum. E hoje nós vamos desvendar juntos esse mistério e, o mais importante, descobrir o que fazer para ter manhãs muito mais tranquilas. Olha, a primeira coisa que eu quero te dizer é: respira fundo, você não está sozinho ou sozinha nessa. Essa é, sem dúvida, uma das queixas mais frequentes que eu escuto. É uma frustração que muitas pessoas sentem todo santo dia. Então, vamos com calma, porque hoje a gente vai entender direitinho por que esses números aparecem. Parece que não faz sentido, né? Afinal, se a gente passou a noite toda em jejum, a glicose deveria estar baixinha, certo? Mas não é bem assim que o nosso corpo funciona. Ele é uma máquina incrível e super complexa. E enquanto a gente dorme, um monte de coisa acontece nos bastidores. É justamente aí que está a chave para a gente entender essa glicose teimosa da manhã. Vamos lá. Certo, vamos direto ao ponto. Quem é o principal culpado por trás disso? Bom, na grande maioria das vezes, o responsável tem nome e sobrenome. É o chamado fenômeno do alvorecer. O nome é até poético, né? Mas o efeito dele pode ser bem chatinho. Entender o que ele é já é meio caminho andado para a gente assumir o controle. O fenômeno do alvorecer é um processo 100% natural. Pensa assim, ó, o seu corpo é como um carro que precisa estar pronto para ligar de manhã. Então, lá pela madrugada, ele mesmo começa a injetar um pouquinho de gasolina, que no caso é a glicose, no motor, para você já acordar com energia. Em quem não tem diabetes, o corpo libera insulina para dar conta dessa gasolina extra. Mas para quem tem diabetes, essa resposta pode não ser o suficiente, e o resultado é acordar com açúcar lá em cima. E aqui, ó, um ponto super importante. Não vamos confundir o fenômeno do alvorecer com outra coisa chamada efeito Somogyi. A diferença é fundamental. No alvorecer, a glicose simplesmente sobe de forma natural na madrugada. Ponto. Já no Somogyi, a história é outra. Primeiro a glicose despenca lá embaixo durante a noite e o corpo num baita susto reage com tudo e joga a glicose lá para cima. É um efeito rebote. Por isso é tão importante conversar com seu médico para investigar direitinho a causa. Mas olha, o fenômeno do alvorecer raramente age sozinho. Ele tem uns cúmplices, sabe? E os dois principais são velhos conhecidos nossos: o estresse do dia a dia e a qualidade do nosso sono. Vamos ver como essa dupla pode bagunçar muito a sua glicemia. Vamos falar do famoso cortisol, o hormônio do estresse. Pensa num dia agitado, uma preocupação que não sai da cabeça. Nessas horas, o corpo libera cortisol para nos dar um gás, uma energia extra. E adivinha de onde ele tira essa energia? Pois é, ele manda um sinal para o fígado, libera mais açúcar aí no sangue. E é aí que mora o perigo, porque se forma um verdadeiro ciclo vicioso, uma bola de neve. Olha só como uma coisa puxa a outra. Você dorme mal, o cortisol já aumenta. O cortisol alto libera mais glicose. A glicose alta pode fazer você acordar mais vezes, por exemplo, para ir ao banheiro, o que piora a qualidade do sono. E um sono ruim te deixa mais estressado no dia seguinte. Percebe? É um ciclo que se retroalimenta. E pode acreditar, isso é mais comum do que a gente imagina. Um estudo muito importante, feito aqui no Brasil, pela USP, com pessoas com diabetes tipo 2, revelou um dado que impressiona. Mais da metade delas, 52%, relatou ter uma qualidade de sono ruim. Isso mostra que o sono não é um detalhe, é uma peça central nesse quebra-cabeça. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente refletir junto. Você já notou essa conexão na sua vida? Naqueles dias mais corridos, mais estressantes, ou depois de uma noite virando na cama, a glicemia de manhã amanhece diferente? Compartilhe aqui nos comentários como é a sua experiência. Ler o que os outros passam nos ajuda a identificar nossos próprios padrões, né? Se essa conversa está te ajudando, fica por aqui, que agora vamos para a parte da solução. Muito bem, a gente já entendeu o problema, já identificamos os culpados, agora vem a melhor parte, o que fazer. A notícia boa, e é uma ótima notícia, é que a gente pode sim tomar as rédeas da situação. Existem estratégias práticas, coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo para domar essa glicose matinal. Vamos ao nosso plano de ação. A primeira estratégia começa no prato, lá no jantar. A ideia é simples: aumentar a quantidade de proteínas e fibras. Pensa num filé de frango grelhado com uma salada bem colorida, com legumes. Sabe por quê? Porque isso deixa a digestão mais lenta e a glicose fica mais estável a noite toda. E outra coisa, tentar jantar mais ou menos no mesmo horário ajuda o corpo a entrar num ritmo. Estratégia número 2. Movimento. Mas calma, não precisa virar atleta da noite para o dia. Estudos mostram que uma atividade física leve à noite, tipo uma caminhada tranquila depois do jantar, pode fazer maravilhas pelo controle da glicose na madrugada.
O exercício ajuda nosso corpo a usar melhor a insulina. Coisa de 20 a 30 minutinhos já faz uma diferença enorme. Terceira estratégia, essa é para acalmar a mente. Criar um ritual de relaxamento antes de dormir. 1 hora antes de ir para a cama, desliga o celular, a TV, a luz azul deles atrapalha nosso sono. Um chá de camomila ou erva cidreira pode ajudar a relaxar. E aqui vai uma dica de ouro. Pesquise sobre relaxamento muscular progressivo. É uma técnica super simples, de contrair e depois relaxar os músculos do corpo, que comprovadamente ajuda a diminuir o estresse. E por último, cuidar do seu ambiente de sono e da hidratação. O quarto precisa ser um santuário, escuro, silencioso e numa temperatura agradável. E sobre a água, beber um copo logo ao acordar é ótimo, porque a gente desidrata durante a noite e isso pode deixar o açúcar no sangue mais concentrado. Mas um detalhe importante, evite beber líquidos demais bem na hora de dormir para não ter que ficar levantando e interrompendo o seu sono. Combinado? Pronto, vimos 4 estratégias poderosas. Agora, o mais importante é dar o primeiro passo. Escolha uma delas, só uma, para começar a aplicar a partir de hoje. Qual vai ser? Deixa seu compromisso aqui nos comentários. Escreve só uma palavra: jantar, exercício, relaxamento ou sono. É um pequeno passo que pode fazer uma grande diferença. Então, vamos resumir nossa conversa? Aquele aumento da glicose de manhã é comum e se chama fenômeno do alvorecer. O estresse e o sono ruim são os cúmplices que pioram o quadro. Mas com ajustes no jantar, um exercício leve, um pouco de relaxamento e cuidando do sono, a gente pode virar esse jogo. O segredo não é nenhuma mágica, são pequenas atitudes feitas com consistência. E por que se preocupar tanto com isso? Porque o fenômeno do alvorecer sozinho pode aumentar sua hemoglobina glicada em até 0,4%. E a glicada, como a gente sabe, é a média do açúcar dos últimos meses. Pode parecer um número pequeno, 0,4%, mas o impacto disso a longo prazo é significativo. E aqui o ponto é crucial. Os estudos mostram que cada 1% que a sua hemoglobina glicada aumenta está associado a um risco de 15 a 20% maior de complicações cardiovasculares como infarto e derrame. Agora faz sentido, né? Controlar esse açúcar da manhã não é só sobre o número no aparelho, é sobre proteger seu coração e sua saúde. Queria deixar essa frase para a gente pensar. O controle do seu dia e da sua saúde começa na noite anterior. A decisão que você toma hoje à noite, por menor que seja, é o que vai transformar as suas manhãs e o seu futuro. Então, qual vai ser o seu primeiro passo? Reforce o convite. Me conta aqui nos comentários. E se essa nossa conversa foi útil para você, imagine o quanto pode ajudar um amigo ou um familiar. Compartilhe essa explicação com quem você ama. Manda naquele grupo da família no WhatsApp. Cuidar de quem a gente gosta também é um ato de saúde. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.